quando nós pensamos que a Inquisição já não existe, isto já está tudo arrumado, é tudo uma grande mentira. Porque nunca a verdade foi reposta. Nunca as pessoas voltaram a ter acesso aos conhecimentos. Quer dizer, de uma certa forma, foram gerações após gerações após gerações de professores catedráticos, aos quais foram vedados sistematicamente conhecimentos. Isto é uma castração intelectual imposta e continua a existir. Temos que voltar X séculos atrás para sabermos como é que Portugal nasceu. E ali é que está um dos maiores segredos da nossa nação. Portugal, oficialmente, foi criado pela Reconquista Cristã de Dom Afonso Henriques. A própria palavra Reconquista Cristã inclui o conhecimento que antes que Portugal estava ocupado por muçulmanos, que já era um reino cristão. E é verdade, era. Mas não nos contam nada sobre o cristianismo existente na chamada Lusitânia, por inconveniência, porque o cristianismo da Lusitânia era um cristianismo ariano. Não convinha. Lisboa era uma cidade mosaica. Vivia-se harmoniosamente uns ao lado dos outros, os cristãos, os maometanos e os hebreus. Viviam em harmonia. O que destruiu essa harmonia foi a imposição de Roma da aniquilação do cristianismo ariano. E como Dom Afonso Henriques, por razões políticas, precisava do reconhecimento de Roma, ele teve que assumir a triste chacina dos cristãos de Lisboa. Depois deu como bispo de Lisboa o Gilbert of Hastings, um dos cruzados britânicos. Nem sequer escolheu um português como bispo de Lisboa.
com receio que fosse um cristão ariano. Mas mesmo assim, os templários que estavam a ajudar estavam muito a favor, muito mais a favor dos cristãos arianos do que o que estava a acontecer em Roma. O que é que então distingue o Portugal das outras nações? Portugal, sendo o último reduto do cristianismo ariano, Portugal sendo um país criado pelos cavaleiros da Ordem do Templo, Portugal tinha uma versão do cristianismo totalmente diferente da versão do cristianismo que se pregava em Roma. A grande diferença, em palavras muito simples, a grande diferença é se é cristão ou se é católico. Para a grande maioria das pessoas, se é cristão ou se é católico, é o mesmo. E em muitos séculos até foi. Mas nem sempre. Os templários que foram depois à Terra Santa e que lutaram lá e que tiveram contato lá com os coptas, tiveram conhecimentos concretos da origem do cristianismo. Tiveram conhecimentos concretos dos célebres documentos de Alexandria. E a Biblioteca de Alexandria, onde Alexandre o Grande tinha junto todos os conhecimentos existentes no mundo, foi dividida em duas, fora da parte que foi queimada, foi dividida em duas caravanas. Uma seguiu pela costa do Mediterrâneo e foi incluída na Biblioteca do Rei de Salomão, no Templo de Salomão. E a outra parte da caravana foi para o sul, para dentro do deserto, portanto, para a região copta. Ora, quando os templários saem de Jerusalém, em 1292, e vão para a ilha de Chipre, nessa altura já levam consigo a tal célebre biblioteca do rei de Salomão, que incluía parte da biblioteca de Alexandria. No ano 1307, Filipe o Belo e Clemente V resolvem atacar os templários e aniquilar os templários franceses. E se eu lhe pergunto, um comandante templário que por volta do ano 1300 sabe que tem que sair de Chipre com aquela biblioteca toda, por onde é que ele podia ir? Toda a costa do Mediterrâneo Norte estava tudo em mão muçulmana. Não é? A Itália estava em mão do Papa, a França em mão de Filipe o Belo, não é? A Espanha mediterrânica ainda era muçulmana na altura. O único sítio onde ele podia ir é atravessar o Mediterrâneo todo e chegar à Lusitânia. E por isso é que os templários sobreviveram em Portugal com profundos conhecimentos. E quando os templários em Portugal foram transformados em Ordem de Cristo, não é? por ordem do nosso rei Dom Dinis e da sua mulher, a Rainha Santa Isabel, fundadora do culto do Espírito Santo em Portugal, são outros dados que mostram a origem do cristianismo. Temos, de repente, uma Ordem de Cristo com profundos conhecimentos
templários com profundos conhecimentos sobre o cristianismo inicial e até sobre profundos conhecimentos sobre a origem da humanidade através da Biblioteca de Alexandria. E quando o Infante Henrique faz as suas pesquisas e lança os seus homens à procura do reino do Prestes-Vão, ele não só estava à procura de uma ligação com o reino cristão em África, como estava à procura da segunda caravana com os tais outros rolos e pergaminhos todos que se tinham perdido de Alexandria. Toda a ação da expansão portuguesa vai tudo à procura desses cristianismos iniciais. E vai à procura desses cristianismos iniciais não só em África, como também em todas as ilhas do Índico, como também na costa do Malabar e na costa do Coromandel. E depois os nossos reis, primeiro Dom Manuel I, depois até uma certa altura ainda Dom João III, fazem uma ligação muito concreta com os cristãos de São Tomenses do Índico e que é o resultado da ação missionária do tal apóstolo São Tomé, irmão de Jesus, e com os cristãos em África. Foi o resultado da ação missionária de São Mateus.